Jesus, irmãos, Ele queria curar, irmãos. Jesus queria libertar, irmãos. O que impediu Jesus de fazer isso? A desonra. Jesus não foi honrado. Jesus chegou na sua cidade, Cafarnaum, e foi dada a ele a oportunidade de ele pregar na sinagoga. E ele falava coisas maravilhosas que as pessoas se maravilhavam daquilo. Mas de repente alguém cutucou e disse assim: eu estou conhecendo esse rapaz. Aí quem é ele? Ele é o filho da irmã Maria, filho do Zé, o carpinteiro. Esse camarada foi criado com nós, isso não é de nada não. E aí a incredulidade entrou no coração da pessoa, e eles começaram a desprezar Jesus no seu coração, porque é o filho do carpinteiro. Eles deixaram de olhar para Jesus como o Senhor e começaram a olhar como o filho do carpinteiro. E aí aqui diz o texto: e não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos em uns poucos ali. Mas Jesus não queria fazer pouco, Ele queria fazer muito. Jesus não queria curar alguns, Ele queria curar todos. Jesus não queria abençoar algum, Ele queria abençoar todos. Só que por causa da desonra, Ele não pôde fazer isso. Aonde existe desonra, não existe fé. Deixa eu te dizer um negócio aqui agora, né? A unção que você honra, você serve. Amém? Se você, quantos aqui são membros dessa igreja aqui? Levanta a mão e diz amém. Amém. Você crê que o pastor Emílio tem uma unção sobre a vida dele? Quem crê diz amém. Então o que acontece? Se você crê, você honra essa unção. E se você honra essa unção, você não tem dificuldade de servi-lo. Quando servir é um sacrifício, é porque está tendo desonra. Quando vir abrir a igreja, limpar a igreja é um sacrifício, é desonra. Porque nós não sabemos dar valor naquilo que Deus nos presenteou. E olha o que acontece. A Bíblia fala do profeta Elias. Deus chega para Elias e diz: Elias, eu quero que você unja Eliseu para ser o seu sucessor. Elias então vai até a terra onde Eliseu morava. E quando ele chega lá, a Bíblia nos diz em 1 Reis 19 que ele encontra Eliseu arando a terra com 12 juntas de bois. Eliseu era proprietário de 12 juntas de bois, que hoje equivale a ser proprietário. Qual que é a empresa de ônibus que faz aqui a rota Uberlândia do Passiguara? Qual? Platina. Equivalia que ele fosse o dono da Platina naquela época. Ele tinha uma transportadora, ele tinha uma empresa, ele era bem sucedido e ele estava arando a terra. A Bíblia diz que Elias lança a capa sobre ele, e ele então sai seguindo e corre atrás de Elias e diz para Elias: deixa eu despedir do meu pai para que eu possa te seguir. Elias só olhou para ele e falou assim: não demore. E ele volta lá, despede do pai, agradece o pai, fecha o ciclo com o pai. E a Bíblia diz que logo em seguida ele mata os 24 bois. Ele mata os 24 bois. Ele pega o carro de boi, quebra o carro de boi. Do carro de boi ele faz lenha. Ele faz lenha. Daquela lenha ele faz um grande fogo e um churrasco com aqueles boi e dá para toda a população. Ele quebra o carro e mata os bois. Sabe o que significa isso? Romper com o passado. Ele agora estava indo para uma nova história. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque tem dificuldade de quebrar o carro e matar os bois. Eu estava lá na cidade de Arcos, uma cidade que tem perto da minha. Eu morava lá, fui para lá fazer um trabalho na igreja, e a coisa apertou. E pela situação ter apertado, eu arrumei um serviço, porque eu sou serralheiro. E eu arrumei serviço numa serralheria. E eu estou lá trabalhando nessa serralheria. Um dia, umas 3 horas da tarde, chegou um senhor. E eu desliguei a lixadeira que eu estava trabalhando e fui atendê-lo. Falei: pois não, achando que ele queria
um orçamento. Ele olhou para mim e eu falei, pois não. O que eu posso te servir? Ele olhou para mim, um rosto sereno, e disse, não, eu que vim aqui para te ajudar. Eu falei, mas ajudar em quê? Ele falou, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aí eu parei assim, escorei no portão e falei, pode dizer. Ele diz, Deus manda te dizer, quebra o carro e mata os boi. Naquela hora, meu coração entristeceu, ele saiu, sumiu, nunca mais vi esse homem. Naquela hora, quando foi 3:30 da tarde, eu cheguei em casa. E eu disse, Daniela, aconteceu isso, isso e isso. E eu já ouvi essa frase, eu já li essa frase na Bíblia. E fui procurar. E aí achei esse texto. E aí eu entendi que Deus estava dizendo, ou você confia em mim, ou você confia nos bois ou no carro. Aí eu te pergunto, em que você tem colocado a sua confiança? Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Quem lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Por isso Eliseu quebrou o carro e matou os bois, para ele não ter nada para ter que olhar para trás. Você não vai conseguir seguir a Jesus olhando para trás, pensando naquilo que você deixou para trás. Então Eliseu segue. E Eliseu foi atrás de Elias. Eliseu, enquanto Elias ficou vivo, Eliseu não fez nenhum milagre. Eliseu não orou para ninguém. Sabe para que Eliseu abandonou a sua empresa, fechou a empresa? Sabe qual que era a função? Carregar água para Elias. Para Elias lavar os pés. Imagina um camarada, empresário, bem sucedido, fechar a sua empresa para seguir um pastor, para ir buscar água para ele lavar os pés. E Eliseu fez isso sem murmurar. A unção que ele honra, ele serve. Ele honrava a unção de Elias, e ele servia aquela unção. Até o dia que Elias chamou ele e falou assim, olha, pede, faz um pedido, porque o Senhor vai vir me buscar num redemoinho, num carro de fogo. Ele diz, então, pede. Ele falou assim, eu quero uma porção dobrada da sua unção. Eu quero uma porção dobrada dessa unção. E Elias falou, vai acontecer. E aconteceu. A unção que você honra, você serve. Amém? Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui dentro disso, para a gente orar. A Bíblia diz aqui, irmãos, que quando você honra uma unção, repita bem, quando eu honro uma unção, eu gero na minha casa um ambiente de honra. Isso aconteceu com uma mulher sunamita. Essa mulher, todo dia ela viu o homem de Deus passar ali. E um dia essa mulher chama seu marido e diz para o seu marido assim, aquele homem que está indo ali é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele descansar. Vamos fazer aqui uma alvenaria, obra de pedreiro, e vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E então aquela mulher fez esse quarto para o profeta. Ela sem saber, ela estava construindo ali um ambiente de honra. Repita comigo, aonde tem um ambiente de honra, a possibilidade de milagre. Amém? Olha o que acontece. O profeta Eliseu chama seu moço, seu ajudante, e fala assim para ele, chama essa mulher aqui. Chama essa mulher aqui. Pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa, para que eu possa ajudar ela. E eles chamam aquela mulher lá no quarto. Eu estava analisando esse texto. Tudo que Eliseu falou com aquela mulher foi lá naquele quarto. Deixa eu te falar uma coisa. Quer receber uma palavra de Deus? Então crie um ambiente de honra na sua casa. Porque Deus não se manifesta onde não há honra. Deus não fala onde não há honra. Traz a mulher aqui. Ela vinha lá no quarto. E ele pergunta para ela, tem alguma coisa que eu possa interceder ao rei, ao profeta, a Deus? Ela diz, não me falta nada. Eu não tenho falta de nada.
E ela sai do quarto. Eliseu vira para o seu moço e fala assim: mas eu não conformo. Ela foi tão boa para nós, ela fez esse quarto para nós. Precisamos fazer alguma coisa por ela. Deixa eu te falar uma coisa. Repita comigo: quando eu gero um ambiente de honra, Deus procura algo para me abençoar, mesmo que eu ache que eu não precise de nada. Deus não se aquieta enquanto não te abençoar. Aquele profeta não se aquietou. Aí o Geazi olha para ele e diz assim: olha, o senhor observou uma coisa? Ele: o quê? Nessa casa não tem criança. Eliseu falou: verdade, eles não têm filhos. Então Eliseu fala assim: chama ela aqui de novo. E ele chama ela no quarto e fala assim para ela: assim diz o Senhor, daqui a 1 ano você estará segurando nos seus braços o seu filho. Irmãos, eu quero me deter nisso aqui para a gente fechar. Aquela mulher, a reação dela foi uma mistura de alegria e medo. Alegria por quê? Porque tudo que ela mais queria na vida, por muito tempo, era ter um filho. Se fosse hoje, talvez aquela mulher, com o dinheiro que ela tinha, ela tivesse feito muitos tratamentos para engravidar, como é hoje, é comum. Talvez aquela mulher na época, tudo que estava ao alcance dela para ter filho, ela fez. Talvez naquela época ela correu em tantos lugares, porque o sonho da mulher era ser mãe. Então, era tudo que ela mais queria. Mas pastor, o senhor disse também que foi um momento de tristeza. Por que um momento de tristeza? Porque pela reação daquela mulher, pressupõe-se que aquela mulher foi muito frustrada. Porque ela olha para o profeta e diz: não, Senhor meu, não enganes a tua serva. Em outras palavras, numa versão bem vulgar da palavra, ela estava dizendo assim: não brinca com coisa séria não. O senhor está brincando com uma coisa que já me fez chorar demais. Não toca nesse assunto não. Eu já tinha desistido disso. Eu só parei de sofrer o dia que eu desisti de ter filho. Em outras palavras, ela estava dizendo ao profeta: não faz isso comigo não. Não me machuca mais não. Aquela mulher, por certo, irmãos, já tinha recebido algumas revelações, algumas visões, e por ela ser rica até a troco de oferta, e nada de acontecer. E agora ela está diante de um profeta, no coração dividido entre a alegria e a tristeza. Alegria porque era o sonho da vida toda, e tristeza por ser medo de ser mais uma decepção. Mas repita comigo: no ambiente de honra, Deus remove a esterilidade. Irmãos, a pior coisa na vida de alguém é não poder gerar. E eu não estou falando aqui gerar só filhos não, porque a esterilidade, o espírito da esterilidade, fala de você não gerar nada para o reino de Deus. Tem pessoas que vivem a vida toda na igreja, nunca gerou nada para Deus, estão estéreis. Estão na igreja há 10 anos, 20 anos, estão vendo os novos convertidos chegar, aceitar Jesus. Talvez tem pessoas que você conheça, que quando ela chegou na igreja você já estava há muito tempo, e essas pessoas hoje já são até pastores, já estão dirigindo igreja, e você não sabe nem ler o índice da Bíblia. O espírito de esterilidade, você não sai do lugar, você não prospera, você não cresce, você não rompe. Por quê? Porque você não gera um ambiente de honra. Tudo o que Deus faz, Ele só faz num ambiente de honra. Antes de você querer que Deus faça qualquer coisa na sua vida, você precisa gerar um ambiente de honra. E esse ambiente de honra é você que gera. Jesus, Ele ensina, Mateus 6,6: quando fores orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta
E o teu pai que está em secreto, ele ouve e ele vai te responder. Um ambiente de honra. Lugar secreto, repita comigo, lugar secreto é um ambiente de honra. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Aquela mulher, ela recebe essa bênção. E ela, de repente, quando a menos espera, ela está grávida. E como o profeta falou, 1 ano depois, ela deu à luz a um filho. Amém? Então, o que eu aprendo, irmãos? Que o ambiente de honra é o lugar onde Deus ressuscita sonhos. Talvez tem pessoas que já teve o sonho de ter a sua casa própria, já teve o sonho de ter seu carro zero, já teve o sonho de fazer uma faculdade, mas aí veio uma gravidez indesejada, ou um namoro, ou uma situação, e ela abandonou os estudos, mas o sonho era se formar na faculdade, e desistiu desse sonho. Talvez o sonho era abrir uma empresa, era você ser o seu próprio patrão, mas aí você começou a ver a crise, ver a conversa dos outros, e você enterrou esse sonho. Deixa eu te falar, se você criar um ambiente de honra, Deus começa a ressuscitar esses sonhos que você tinha, e o Senhor começa a trazer à tona tudo novamente para a sua vida. Amém? Foi isso que Deus fez com aquela mulher. Ele ressuscitou um sonho que estava morto. Amém? E agora aquela mulher está completa. Aquela mulher está completa. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus não é Deus de metade. O nosso Deus é Deus completo. A obra que Deus faz é completa. Talvez você diga assim, eu estou muito feliz no meu trabalho, mas estou infeliz no meu casamento. Não, mas eu sou muito feliz no meu casamento, mas eu sou infeliz na minha vida profissional. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece, e ela não acrescenta dor. Amém? A bênção ou ela é bênção ou ela não é bênção. E aquela mulher agora está com a bênção completa. Só que passa-se 12 anos. Repita comigo, 12 anos. 12 anos se passaram, irmão. E o pai agora está levando o menino para o trabalho. E um belo dia esse menino começa a chorar e dizendo, pai, a minha cabeça, pai, a minha cabeça. Aí o pai fala, então vamos para casa. No caminho indo para casa, o menino morre. Oi, irmãos, olha para mim. O menino morre. Acontece isso na nossa vida, mas não foi Deus que me deu. Quantas coisas você teve que você falou, mas por que eu perdi? Não foi Deus que me deu. Não foi Deus que me deu. Aquele homem chega com aquele menino no colo, e a mulher vem e fala, o que aconteceu? Aí ele conta e fala, olha, morreu. E ele diz, o menino está morto. O menino está morto. E aí aquela mulher pega e toma uma atitude extraordinária. Atitude que só toma quem tem uma vida honrada. Quem sabe o que é honrar. Sabe, irmão, tem pessoas que... Um dia eu estava observando por que tem crente que sofre calado e não conta nada para o pastor. Eu descobri por que é. Geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas que não têm honra. Aí ela acha assim, como que eu vou lá no pastor se eu não ajudo quando ele precisa? Como que eu vou pedir uma oração para o pastor se quando ele precisa de mim eu não atendo o telefone, eu nunca estou presente, eu nunca vou. Agora, quando você é uma pessoa de honra, você não tem vergonha de correr atrás e de buscar a sua bênção. Aquela mulher era uma mulher de honra. Enquanto o marido estava preparando uma pá e um enxadão para furar uma cova, para sepultar, aquela mulher estava riando o seu jumento. Olha, duas atitudes diferentes. Tem pessoa que é assim, irmão. Quem não é de honra, desiste sem lutar. Quem não é de honra, qualquer coisinha está preparando cova para enterrar seus sonhos. Tem gente que enterra sonho numa facilidade. Tem pessoa que enterra sonho, irmão, desiste. Aquela mulher não, irmão. Aquela mulher chega para o marido dela e fala assim, pega o menino e coloca ele aonde, irmão? Na cama do profeta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se aquela mulher não tivesse criado um ambiente de honra, onde ela ia colocar aquele menino? Diga para quem está do seu lado, não ia colocar. Porque para começo de conversa, não ia ter nem menino. Está entendendo, senhor ou não, irmãos? Então aquela mulher, ela pega o menino e manda o marido
colocar o menino num ambiente de honra. Aquilo que para você é uma cama, no mundo espiritual é um ambiente. Aquilo que você vê como um lugar, Deus vê como ambiente. Amém, irmãos? Coloca meu filho no ambiente da honra, porque foi no ambiente da honra que ele foi profetizado. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Vou te falar algo agora profético para a sua vida, que eu nunca falei para ninguém em lugar nenhum nesses 25 anos de ministério. Aquilo que é gerado no ambiente de honra não morre. Aquilo que é gerado no ambiente de honra. Se você recebeu uma bênção e perdeu, essa bênção não era bênção, era ilusão. Porque aquilo que Deus te dá, Ele não te toma. Deus não precisa tomar nada de ninguém. Aquela mulher tinha entendimento. Põe meu filho no ambiente de honra, que eu vou buscar o profeta. E ela vai. E o profeta vê ela de longe e diz para Geazi: parece a sunamita. Vai até ela e pergunta se está tudo bem com ela. Pergunta se está tudo bem com o marido dela. E depois pergunta se está tudo bem com o filho dela. E o Geazi desce lá e diz: olha, meu senhor mandou eu vir te encontrar. E ele manda perguntar: vai tudo bem contigo? Ela: vai tudo bem comigo. Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com meu marido. E ele pergunta assim para ela: vai tudo bem com seu filho? Ela responde: vai tudo bem. Por que ela não falou para ela? Repita comigo: quem vive num ambiente de honra não sai contando seus problemas em rede social. Geazi aqui, a rede social, irmão, sentindo triste, só para alguém chegar lá e perguntar: por quê? Você está caçando alguém para lamber suas feridas. Vai falar com quem resolve. Em vez de ir para o Facebook, vai para Mateus 6,6. Entra para dentro do teu quarto e fecha a porta. Sabe por que a Bíblia manda você fechar a porta, irmão? Para as coisas externas não influenciar as internas. Sabe por que você não consegue orar? Porque você não fecha a porta. Porque as coisas de fora estão incomodando as de dentro. E oração não vem de fora, ela vem de dentro. Você entendeu, sim ou não, irmão? Aí você vai orar, você não consegue, porque você não fechou a porta. Você está pensando no que o seu amigo falou, no que o seu marido falou, no que a sua esposa falou, no que o seu patrão falou, e aquilo rouba a sua adoração e a sua oração. Por isso que Jesus falou: entra para dentro do seu quarto. Quando você for orar, entra para dentro do quarto. E não vai orando não. Antes de orar, fecha a porta. Fechar a porta significa: eu vou deixar de fora aquilo que não me edifica por dentro. Fecha a porta. Algumas portas que você precisa fechar. Talvez seja algumas amizades que você vai ter que acabar. Algumas amizades que estão roubando a sua comunhão com Deus. Algumas amizades que estão te arrastando para longe da igreja. Algumas amizades que estão te tirando a comunhão. Algumas amizades que chegam na sua casa, você está bem, quando elas vão embora você está triste, você está arrasado, você está cansado, você está sobrecarregado. Amizades que falam bem na sua frente, nas suas costas mentem a seu respeito. Falam mal de você, te chama de vagabundo, de ladrão, de mentiroso, critica a sua casa. Fecha a porta! Desculpa o grito, irmãos. Eu me empolguei. É necessário fechar algumas portas. Aquela mulher, ela não chegou para Geazi e foi contando. O problema não era com ele. Não foi ele que profetizou para ela. Para que você está contando seus problemas para as pessoas? Foi elas que fez promessa na sua vida? Vai contar para quem te fez promessa. Vai reclamar com quem te fez promessa. Você está achando que Deus é político, que promete e não cumpre? Ele é o Senhor. Quando ele manda Moisés ir falar com o faraó, irmãos, eu prometo que eu estou encerrando, que eu tenho que viajar ainda 120 quilômetros para frente. Mas olha aqui, quando Deus fala para Moisés ir falar com o faraó, Moisés fala: como que eu vou falar com ele? Ele é o faraó. Moisés chega lá e diga para ele: o eu sou me enviou. Deixa eu te falar uma coisa: o Deus que você serve está mandando te dizer: eu sou, eu não era.
Ele não diz eu era, ele diz eu sou. Ai, porque naquela época Deus não mudou, quem mudou foi você. Ai, porque eu sentia isso, porque eu sentia aquilo, mas naquela época você se entregava mais. Naquela época você não ficava julgando as pessoas, medindo as pessoas. Naquela época, em vez de olhar para os outros, você olhava para dentro do seu coração. Você sentava aqui e falava, Deus, fala comigo. E Ele falava. Então, o eu sou está falando com você. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou falando isso aonde eu estou passando. Não olha para mim, não, irmãos. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Amém? O profeta vai com aquela mulher. E quando chega na casa daquela mulher, ele pergunta, aonde você colocou o menino? Ela falou, aonde que eu ia colocar? Se Marta e Maria tivessem a visão dessa mulher, eles não tinham sepultado Lázaro. Para que Jesus chegasse, onde está Lázaro? Está deitado na cama esperando o Senhor chegar. Quem não gera ambiente de honra está sepultando as coisas com muita facilidade. Tem gente aqui que já sepultou ministério, já enterrou chamado, porque alguém criticou o tom da sua voz, porque alguém disse que não gostou do dia que você falou, que você pregou, e você já pegou uma pá, uma enxada, foi lá e enterrou seu ministério. O profeta chega na casa daquela mulher, irmãos, e ele vai para onde? Para o ambiente de honra. Quem que dormia naquela cama onde o menino estava, irmão? Quantas visões aquele profeta não teve ali? Quantos sonhos? Quantas vezes Deus não falou que aquele profeta naquele quarto? E agora aquele menino está lá. O profeta não fez uma oração, não derramou óleo ungido nele, não fez nada, apenas subiu na cama, deitou sobre o menino. A Bíblia diz que ele colocou a boca dele na boca do menino. E por 7 vezes ele fez isso aqui, ó. A Bíblia diz que na 7ª vez o espírito de vida voltou para o menino e ele reviveu. Deixa eu te falar uma coisa. Algum sonho morreu, algum projeto morreu. Prepare um ambiente de honra e pegue isso que está morto e leve para o ambiente de honra, porque o Espírito vai assoprar e aquilo que estava morto vai reviver. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Há um assopro do céu esperando pelo ambiente que você vai criar. Crie um ambiente de honra. Pastor, como que eu faço isso? Honrando a unção que você respeita, honrando o seu pastor, honrando a casa sacerdotal. Irmãos, tudo isso que o pastor vive, eu já vivi. Tudo isso ele passa, eu já passei. A hora que eu saí com o carro aqui, o pastor contou para mim que mora aqui na igreja. Já morei também, pastor. Foi a pior época da minha vida, porque tem crente que não sabe respeitar e separar a casa da gente com a igreja. É muito difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Honre a casa sacerdotal que você serve. Crie um ambiente de honra e Deus vai ressuscitar aquilo que está morto e vai trazer vida onde há morte. Se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus.